Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora mesmo. Pare, respira fundo e me ouça com toda a atenção que você tem dentro de você, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum. Não é um vídeo qualquer que apareceu na sua tela por acidente. Não existe acidente nos meus planos. Nunca existiu. Cada segundo da sua vida foi cuidadosamente pensado por mim. E o momento em que você clicou nesse vídeo, esse momento foi marcado antes mesmo de você nascer. Eu sei que você está cansado. Eu sei que tem noites em que você deita e o peso das contas, das dívidas, das promessas que ainda não se cumpriram, cai sobre o seu peito como uma pedra enorme. Eu sei que tem dias em que você olha para a sua vida e pensa: será que Deus se esqueceu de mim? Eu sei que tem momentos em que a fé treme, em que o coração duvida, em que a voz do medo fala mais alto do que a minha voz. E é exatamente por isso que eu vim falar com você hoje, porque eu nunca me esqueci de você, nem por um segundo sequer. Você sabia que existe uma liberação sobrenatural acontecendo agora mesmo sobre a sua vida? Você sabia que o número 333 não apareceu por acaso nessa mensagem? Você sabia que os recursos que você tanto precisa, a provisão que parece tão distante, a virada que você espera há tanto tempo, já foram assinados no espiritual com o seu nome? Que o céu abriu hoje especificamente para você. Que enquanto você assiste a esse vídeo, anjos estão em movimento na sua direção, desfazendo bloqueios, abrindo caminhos, preparando uma colheita que vai te deixar sem palavras? Mas eu preciso te avisar uma coisa muito importante. Nem todo mundo que começa a assistir esse vídeo vai receber o que eu tenho para entregar. Não porque eu faço acepção de pessoas, porque não faço. Mas porque existe uma condição, existe uma postura, existe uma decisão que precisa ser tomada ainda hoje. E eu vou te revelar tudo isso ao longo dessa mensagem. Por isso, não feche esse vídeo, não deixe para depois. O depois pode ser tarde demais. Filho, filha, o céu está se movendo a seu favor hoje, a terra está prestes a receber o que foi liberado lá em cima e você está no centro desse movimento. Essa não é uma mensagem para a pessoa do lado, essa mensagem é para você, para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para o seu futuro. Então, antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora mesmo. Quero que você escreva nos comentários: eu estou pronto para receber, Senhor. Isso é a sua declaração de fé. Isso é você dizendo ao universo espiritual que você está de pé, de coração aberto, pronto para receber tudo o que já foi preparado para você. Escreva agora. Não deixe para depois. Esse ato simples é mais poderoso do que você imagina. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você entenda algo que vai mudar a forma como você enxerga esse momento da sua vida. O céu não é um lugar fechado. O céu não é uma fortaleza com portões que raramente se abrem. O céu é um reino vivo, pulsante, cheio de recursos, cheio de provisão, cheio de milagres que estão aguardando o momento certo para descer sobre a terra.
E hoje, nesse exato momento em que você está assistindo a essa mensagem, as comportas do céu foram abertas sobre a sua vida de uma maneira que eu, Deus, raramente faço de forma tão direta e tão urgente. Você precisa entender o que significa uma abertura celestial. Não é apenas uma metáfora bonita. Não é apenas uma frase poética para te animar. Uma abertura celestial é um decreto divino. É uma ordem que parte do meu trono e desce até a sua realidade. É quando eu, o Senhor dos Exércitos, o Deus do impossível, o Criador de todas as coisas, decido intervir de forma sobrenatural na história de uma pessoa. E quando eu decreto uma abertura, nenhuma força da terra, nenhuma dívida, nenhuma situação financeira, nenhuma oposição espiritual, nenhuma circunstância humana tem poder para fechar o que eu abri. Pensa comigo. Quando eu abri o Mar Vermelho para Moisés e o povo de Israel, não foi porque a situação era fácil. Era exatamente o oposto. O exército do faraó estava atrás deles. O mar estava na frente deles. As montanhas estavam dos dois lados. Humanamente falando, não havia saída, mas eu abri o mar. Eu fiz o impossível, e a água ficou parada como uma parede dos dois lados, enquanto o meu povo atravessava em terra seca. Isso foi uma abertura celestial sobre a vida de um povo que estava cercado, desesperado, sem saída. E hoje, eu estou te dizendo, a sua situação pode parecer exatamente assim. Você pode estar se sentindo cercado pelas dívidas, cercado pelo desemprego, cercado pelas contas que não param de chegar, cercado pela pressão da família, pelas promessas não cumpridas, pelos sonhos adiados. Mas eu vim te dizer que o mar vai abrir para você. A abertura já foi decretada. O que eu preciso de você é fé, é postura, é disposição para caminhar em direção ao mar, mesmo quando ele ainda não abriu, porque foi exatamente isso que o povo de Israel teve que fazer. Os pés deles precisaram tocar a água antes de ela se abrir. Essa liberação de que falo não é simbólica. Eu estou falando de dinheiro real, de portas reais, de empregos reais, de contratos reais, de negócios reais, de oportunidades que vão chegar de formas que você não consegue nem imaginar agora. Vão chegar através de um telefonema inesperado, através de uma pessoa que você encontrou por acaso numa fila de supermercado, através de uma ideia que vai surgir na sua mente às 3 da manhã e que você vai reconhecer imediatamente como tendo vindo de mim. Vão chegar através de situações que o mundo vai chamar de coincidência, mas que você, que assistiu a essa mensagem, vai saber exatamente de onde vieram. Eu quero que você entenda também que essa abertura celestial tem um prazo. Não porque eu sou um Deus limitado, mas porque você é um ser humano que vive no tempo, e no tempo existem janelas. Janelas de oportunidade, janelas de graça, janelas de provisão. E quando uma janela se abre, existe o momento certo para entrar. Quem hesita, quem duvida, quem fica esperando mais uma prova antes de agir, muitas vezes perde a janela. Não porque eu fechei, mas porque ele mesmo escolheu não entrar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perderam a janela. O povo de Israel perdeu a janela da terra prometida por 40 anos por causa da incredulidade. 40 anos vagando no deserto quando a terra estava logo ali, esperando por eles. Não cometa esse erro. Não deixe o medo, a dúvida, a voz das circunstâncias fechar a janela que eu abri para você hoje. Filho, filha, a abertura celestial sobre a sua vida hoje é real, é concreta, é urgente. E ela começa com uma decisão sua. A decisão de crer, a decisão de declarar, a decisão de agir como se o milagre já tivesse acontecido, porque no espiritual ele já aconteceu. O que ainda precisa se manifestar é no natural. E a ponte entre o espiritual e o natural é a sua fé em ação, é a sua declaração em voz alta, é a sua obediência às instruções que eu vou te dar ao longo dessa mensagem.
Eu abri o céu sobre você hoje porque eu te amo. Porque eu conheço cada lágrima que você derramou, cada noite sem dormir, cada oração que você fez em voz baixa para que ninguém na sua casa ouvisse. Eu ouvi cada uma delas. Eu guardei cada uma delas. E hoje é o dia da resposta. Hoje é o dia da colheita. Hoje é o dia em que o céu e a terra se encontram sobre a sua vida, de uma maneira que você vai contar para os seus filhos e para os seus netos. Não deixe esse momento passar. Não minimize o que está acontecendo. Não deixe a racionalidade humana diminuir o sobrenatural de Deus. Abra o seu coração, estenda as suas mãos e receba o que eu tenho para você. Escreva nos comentários. O céu abriu sobre a minha vida hoje. Minha querida filha, meu querido filho, você já parou para pensar por que o número 333 está presente nessa mensagem? Por que não 100 milhões? Por que não 500 milhões? Por que especificamente 333 bilhões? Eu vou te revelar algo que vai arrepiar a sua alma, porque nada do que eu faço é aleatório. Cada número que eu uso carrega um significado. Cada detalhe que parece pequeno esconde uma profecia. E o número 333 é um dos números mais poderosos e mais carregados de significado profético na linguagem do meu reino. O número 3, na linguagem bíblica e profética, é o número da perfeição divina, da plenitude e da trindade. Quando eu repito o 3 vezes, formando o 333, estou anunciando algo que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos, em perfeita harmonia, em favor de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Quando os três se unem por alguém, não existe bloqueio que resista, não existe porta que permaneça fechada, não existe dívida que não seja quitada, não existe impossível que não se torne possível, mas tem mais. O número 333 aparece em Jeremias 33, 3. Que é um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Eu disse ao profeta Jeremias: clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo foi dado em um momento em que Jeremias estava preso, literalmente preso dentro de um pátio, numa situação que, humanamente, não tinha solução. E foi exatamente nesse momento que eu apareci para ele e disse: clama a mim, não espere as coisas melhorarem, não tente resolver sozinho, clama a mim, e eu vou responder com coisas que você nem imagina que são possíveis. Filho, filha, você pode estar preso agora mesmo, preso nas dívidas, preso no emprego que não cresce, preso numa situação financeira que parece não ter saída, mas o mesmo Deus que falou com Jeremias na prisão está falando com você agora. E a mensagem é a mesma: clama a mim. Porque eu tenho coisas grandes e ocultas guardadas especificamente para você, que vão resolver não só o problema imediato, mas vão transformar completamente o seu nível de vida. O número 333 também carrega o significado de ressurreição. Jesus ressuscitou no terceiro dia, e a ressurreição não é apenas uma doutrina teológica. A ressurreição é um princípio espiritual que se aplica a cada área da sua vida. Significa que o que estava morto vai viver. Significa que o que estava enterrado vai ressurgir. Significa que o sonho que você enterrou, porque parecia impossível, vai ressuscitar. Significa que a empresa que faliu, o casamento que estava morto, a saúde que estava destruída, as finanças que estavam no chão, podem e vão ressurgir, porque o poder da ressurreição não se limita ao túmulo físico de Jesus. Ele se aplica a cada área da vida de quem crê. Quando eu coloco o número 333 nessa mensagem, estou declarando sobre a sua vida ressurreição financeira. Estou dizendo que o que estava morto vai viver, que o que estava enterrado vai ressurgir, que o que parecia perdido para sempre vai voltar para suas mãos, multiplicado, com juros do céu, com correção monetária divina, com tudo o que o inimigo roubou, devolvido 7 vezes mais, como eu prometi na minha palavra.
tem mais um significado poderoso no 333 que eu preciso que você entenda. O número 3 é também o número da completude em processo. Quando algo acontece 3 vezes na Bíblia, é sinal de que está confirmado, estabelecido e imutável. Pedro negou a Jesus 3 vezes e foi restaurado 3 vezes. Pedro foi visitado pela visão da toalha 3 vezes antes de ir à casa de Cornélio. Paulo pediu 3 vezes para que o espinho fosse removido e eu lhe respondi. Quando algo se repete 3 vezes no meu reino, é porque está selado, está confirmado, está estabelecido para sempre. E ao usar o 333 nessa mensagem, estou confirmando para você 3 vezes. Você vai receber, você vai ser restaurado, você vai ser provido, não uma vez, não 2 vezes, mas de forma completa, total, confirmada 3 vezes pelo trono do céu. Essa é a linguagem do meu reino e hoje eu estou falando essa linguagem diretamente para a sua vida, para o seu coração, para a sua situação financeira. Mas atenção, o número por si só não tem poder. O poder não está no número, o poder está em mim. O número é apenas a linguagem que eu uso para me comunicar com você. É o sinal que eu coloco no caminho para te dizer: estou aqui, estou trabalhando, estou em movimento na sua direção. Como os sinais que eu coloco no caminho de quem está me buscando, o arco-íris que coloquei para Noé, a estrela que coloquei para os magos, a coluna de fogo que coloquei para o povo de Israel. Os sinais são para confirmar a minha presença e a minha ação. E o 333 é o sinal que eu coloquei no seu caminho hoje. Então, quando você vê o 333, quando você ouve o 333, quando o 333 aparece na sua vida, seja no relógio, seja num número de telefone, seja numa conta, seja nessa mensagem, saiba que sou eu te dizendo: filho, filha, estou aqui, estou te vendo, estou trabalhando, a liberação está a caminho. Não desista, não recue, não abra mão, porque o que eu prometi vai se cumprir. Escreva nos comentários: 333. Eu recebo a minha libertação financeira agora. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você se vê. Você não é uma pessoa comum. Você não é apenas mais um número numa população de bilhões. Você não é apenas mais uma pessoa lutando para pagar as contas no fim do mês. Você é escolhido, você foi separado, você foi chamado. E o ato de clicar nesse vídeo não foi uma decisão sua. Foi uma resposta a um chamado que partiu de mim, do meu trono, em direção ao seu coração. Antes de você existir, antes de a sua mãe saber que estava grávida de você, antes de a sua avó e a sua avó da sua avó terem nascido, eu já sabia o seu nome. Eu já conhecia o seu rosto. Eu já tinha escrito os seus dias no meu livro. Eu já tinha preparado as obras que você deveria realizar na terra. Você não chegou aqui por acidente. Você não está passando por essa situação financeira por acidente. E você não clicou nesse vídeo por acidente. Quando eu quero falar com alguém, eu sei exatamente como chegar até essa pessoa. Eu sei o que ela está assistindo. Eu sei o que aparece na tela dela. Eu sei o que toca o coração dela. Eu sou o Deus de todos os algoritmos, de todos os sistemas, de todas as redes sociais, de toda a tecnologia que o homem criou. Porque o homem só cria o que eu primeiro coloquei na mente dele. E eu usei exatamente esse sistema para colocar esse vídeo na sua frente, nesse momento, nesse dia, nessa hora, porque eu tinha uma mensagem urgente para te entregar pessoalmente. Você foi escolhido para receber essa mensagem, e isso tem implicações enormes para a sua vida, porque quando eu escolho alguém, eu também me responsabilizo por essa pessoa. Quando eu escolhi Abraão, eu não apenas o chamei, eu prometi abençoar, eu prometi multiplicar, eu prometi que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando eu escolhi Davi, eu não apenas o tirei do campo de pastoreio, eu o coloquei no trono. Quando eu escolhi Esther,
Eu não apenas a coloquei no palácio, eu a usei para salvar um povo inteiro. E quando eu te escolho, filho, filha, eu não apenas coloco um vídeo na sua tela. Eu me comprometo com a sua história. Eu me comprometo com o seu futuro. Eu me comprometo com a sua provisão. Eu me comprometo com a sua família. Porque você não foi escolhido só para você. Você foi escolhido para ser canal de bênção para todos que estão ao seu redor, para a sua família, para a sua comunidade, para as pessoas que ainda vão cruzar o seu caminho. Mas eu preciso te dizer algo que pode doer um pouco, mas que é necessário ouvir. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não porque eu faço favoritismo, mas porque a escolha requer uma resposta. Eu te chamo, mas você precisa responder. Eu te convido, mas você precisa aceitar o convite. Eu abro a porta, mas você precisa entrar. E a forma como você responde ao meu chamado hoje vai determinar o que acontece nos próximos dias, semanas e meses da sua vida. Alguns vão assistir a esse vídeo e pensar, que coisa bonita, e vão fechar. E vão voltar para a mesma rotina de preocupação, de medo, de dúvida. E não vão receber o que eu preparei, não porque eu não queria dar, mas porque eles não abriram as mãos para receber. Outros vão assistir, vão sentir o fogo no coração, vão declarar, vão agir, vão obedecer e vão ver a minha mão se mover de uma forma tão poderosa que vão ter que me agradecer com lágrimas nos olhos. Qual desses dois vai ser você? Essa é a pergunta mais importante que você vai responder hoje. Não a pergunta sobre como pagar as contas, não a pergunta sobre como sair das dívidas, mas a pergunta: você vai responder ao chamado ou vai deixar passar? Porque o chamado está soando agora, a porta está aberta agora, a janela de graça está ativa agora. Você foi escolhido porque eu vi em você algo que talvez você ainda não consiga ver em si mesmo. Eu vi potencial, eu vi capacidade, eu vi um coração que, apesar de ferido, apesar de cansado, apesar de cheio de dúvidas, ainda me busca, ainda ora, ainda acredita, mesmo que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E é exatamente com esse grão de mostarda que eu movo montanhas. Não preciso que você tenha uma fé perfeita. Eu preciso que você tenha uma fé real. Uma fé que diz, eu não sei como, mas eu sei que Deus vai me dar um jeito. Você foi escolhido, filho. Você foi escolhido, filha. E a prova disso é que você está aqui, nesse momento, ouvindo essa mensagem. Não deixe esse momento escapar. Não minimize o que está acontecendo dentro do seu coração agora. Aquele fogo que você está sentindo, sou eu. Aquele arrepio que passou pelo seu corpo, sou eu. Aquelas lágrimas que estão querendo vir, sou eu, tocando o fundo da sua alma e te dizendo, você é meu, eu cuido de você, eu tenho tudo o que você precisa e está na hora de você receber. Escreva nos comentários, eu fui escolhido por Deus e eu recebo a minha bênção hoje. Minha amada filha, meu amado filho, eu preciso ser honesto com você agora porque eu te amo demais para te dizer apenas o que você quer ouvir. A bênção foi liberada, a provisão foi preparada, o recurso foi separado com o seu nome. Mas existe algo que muitas vezes impede que o que foi liberado no espiritual se manifeste no natural. E eu preciso te falar sobre isso com toda a clareza, porque ignorar esse assunto seria como te entregar uma chave sem te dizer qual porta ela abre. O primeiro grande bloqueio é a incredulidade. E atenção, incredulidade não é só a pessoa que diz Deus não existe. Incredulidade é muito mais sutil do que isso. Incredulidade é aquela voz dentro de você que diz, sim, Deus faz milagres, mas não para mim. É aquele pensamento que diz, Deus abençoou fulano, mas a minha situação é diferente. A minha situação é mais complicada. O meu problema é maior. Incredulidade é comparar a sua vida com a vida dos outros e concluir que você está na fila errada.
Incredulidade é orar esperando que nada aconteça. Incredulidade é agradecer pela bênção com a boca enquanto o coração duvida. E a Bíblia é clara. A incredulidade paralisa o braço de Deus, não porque eu seja fraco, mas porque eu criei o ser humano com livre arbítrio e eu respeito a decisão de cada pessoa. Quando você diz com o coração, isso não vai funcionar para mim, você está erguendo uma barreira espiritual que bloqueia a manifestação do que foi liberado. É como se eu te enviasse uma remessa enorme e você colocasse um muro na frente da sua casa e dissesse, não há espaço aqui. A remessa continua existindo, mas não consegue chegar até você. O segundo grande bloqueio é a falta de perdão. Isso dói ouvir, eu sei. Mas é verdade, e eu não posso te deixar sair daqui sem falar sobre isso, porque muitas pessoas estão esperando milagres financeiros enquanto carregam no coração uma mágoa que está bloqueando tudo. O irmão que te traiu num negócio, o sócio que te roubou, o familiar que te humilhou quando você mais precisava de apoio, o chefe que te demitiu injustamente, a pessoa que te fez a promessa e não cumpriu. A falta de perdão é uma corrente. E correntes espirituais têm efeitos muito reais na vida natural. Quando você não perdoa, você fica atado à pessoa que te machucou. Você gasta energia espiritual, mental e emocional, alimentando a raiva, a mágoa, o ressentimento. E essa energia, que deveria estar direcionada para receber, para criar, para avançar, fica presa num passado que você não consegue soltar. Eu não estou dizendo que o que fizeram com você foi certo. Eu estou dizendo que o perdão não é para liberar a outra pessoa. O perdão é para te libertar a você. O terceiro bloqueio é a desobediência nas finanças. Filho, filha, eu sei que isso é um assunto sensível, mas o meu livro é claro quando diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E eu não digo isso porque preciso do seu dinheiro. Eu criei o ouro e a prata. Eu sou o dono de tudo, mas o princípio do dízimo não é sobre enriquecer a igreja. É sobre um princípio espiritual de honrar a mim em primeiro lugar com o que eu mesmo te dei. É sobre quebrar o espírito de avareza. É sobre abrir uma janela sobrenatural de provisão sobre a sua vida. É sobre alinhar as suas finanças com os princípios do meu reino. Quando você coloca a mim em primeiro lugar nas suas finanças, mesmo quando é difícil, mesmo quando a conta está apertada, você está fazendo uma declaração espiritual poderosa. Você está dizendo que confia em mim mais do que nas circunstâncias. E essa declaração abre portas que nenhum esforço humano consegue abrir. O quarto bloqueio é a palavra negativa. Aquilo que você fala sobre a sua própria vida tem poder. Estou sempre no vermelho. Dinheiro não fica na minha mão. Não nasci para ser rico. Na minha família, ninguém tem prosperidade. Essas palavras não são inofensivas. Elas são decretos sobre a sua vida. E decretos têm poder para o bem e para o mal. Quando você fala negatividade sobre si mesmo, você está usando a mesma ferramenta que eu te dei para te construir, para te destruir. A língua tem poder de vida e de morte. E a Bíblia diz que quem a ama comerá o seu fruto. É hora de quebrar esses bloqueios. É hora de identificar o que está entre você e a sua bênção e eliminá-lo. Não amanhã, hoje. Agora, enquanto você ainda está recebendo essa mensagem, enquanto o fogo ainda está aceso, enquanto a janela ainda está aberta, decida agora. Eu escolho crer, eu escolho perdoar, eu escolho honrar a Deus com o que tenho, eu escolho falar vida sobre mim mesmo. Essas 4 decisões, tomadas com sinceridade de coração, vão derrubar os muros que estão entre você e a sua colheita. Escreva nos comentários: eu quebro todo bloqueio sobre a minha vida em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, agora que os bloqueios foram identificados e você tomou a decisão de quebrá-los,
Eu preciso te dar as ordens específicas para a sua vida financeira a partir de hoje. Não são sugestões, não são opiniões, são ordens do meu trono. São instruções precisas que, quando seguidas com fé e com obediência, produzem resultados sobrenaturais. Porque eu não sou um Deus de sugestões. Eu sou um Deus de ordens. E quando eu dou uma ordem ao meu filho, ao meu povo, é porque sei exatamente o que aquela ordem vai produzir. A primeira ordem que eu te dou hoje é: busca sabedoria antes de pedir dinheiro. Eu ouvi Salomão quando ele veio a mim e disse: dá ao teu servo um coração entendido. E a Bíblia registra que eu fiquei tão feliz com esse pedido que dei a Salomão não só sabedoria, mas também riquezas e honra que nenhum rei antes dele teve. Isso não é coincidência, é um princípio eterno do meu reino. Quando você busca a sabedoria de Deus para gerenciar o que tem, você automaticamente recebe mais. A sabedoria que eu te dou hoje é simples, mas poderosa. Organize o que você tem antes de pedir mais. Eu sei que você está olhando para o que tem e pensando que é pouco, que não tem nada para organizar. Mas lembra dos 5 pães e dos 2 peixes? Aquela criança tinha pouco. Humanamente falando, não tinha nada. Mas o que ela tinha, ela colocou nas minhas mãos. E eu multipliquei. Você precisa fazer o mesmo. Coloca nas minhas mãos o que você tem. O salário pequeno, o negócio incipiente, a ideia que parece insignificante, e me deixa multiplicar. A segunda ordem é: fale bom sobre o seu futuro. Quero que você comece hoje a falar diferente sobre a sua vida. Não porque palavras bonitas resolvem dívidas, mas porque as palavras que saem da sua boca moldam a sua mentalidade, e a sua mentalidade molda as suas ações, e as suas ações moldam os seus resultados. Quando você acorda de manhã e declara: hoje é um dia de favor, hoje novas oportunidades vão aparecer na minha vida, hoje eu vou encontrar as pessoas certas, hoje eu estou no lugar certo na hora certa. Você está programando o seu coração e a sua mente para enxergar oportunidades que alguém de mentalidade negativa deixaria passar. A terceira ordem é: age. Fé sem obras é morta. Eu posso te dar a melhor oportunidade do mundo, mas se você não levantar e agir, a oportunidade vai passar. A virada que você espera não vai cair do céu enquanto você fica parado esperando. Ela vai chegar enquanto você está em movimento, enquanto você está fazendo o que está ao seu alcance, enquanto você está batendo nas portas, mesmo sem certeza de que vão abrir. Porque eu trabalho com pessoas em movimento. Eu multiplico o que está em movimento. Eu abençoo o trabalho das suas mãos, mas as suas mãos precisam estar trabalhando. A quarta ordem é: cuide da sua integridade. Filho, filha, não existe prosperidade duradoura fora da integridade. O dinheiro que vem de forma desonesta, de atalhos moralmente questionáveis, de mentiras e de manipulações, é um dinheiro que traz maldição, não bênção. Ele vem rápido e vai mais rápido ainda. Mas o dinheiro que vem pelo suor do seu rosto, pela honestidade dos seus negócios, pela fidelidade nos seus compromissos, esse dinheiro eu unto, eu multiplico, eu protejo, porque é dinheiro que carrega a minha presença, e onde a minha presença está, não existe escassez. A quinta ordem é: não abandone a comunidade, não se isole, não deixe de frequentar a casa de Deus porque está envergonhado pela situação financeira, porque é exatamente na comunidade, na casa de Deus, no meio do povo de Deus, que as conexões sobrenaturais acontecem. É onde a pessoa que vai te dar o emprego aparece. É onde o parceiro de negócios que você precisava está esperando. É onde a palavra profética que vai mudar a sua vida vai ser proclamada. Não se afaste justamente quando mais precisa estar perto. Essas 5 ordens, juntas, formam uma estratégia celestial para a sua vida financeira. Não é uma fórmula mágica.
É um caminho de sabedoria, fé e obediência que, trilhado com consistência e com coração sincero, produz resultados que vão além de qualquer expectativa humana. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de falar sobre algo que muitas pessoas não entendem, e essa falta de entendimento é o que impede que elas recebam o que já está guardado para elas no espiritual. Porque tudo o que você precisa, tudo o que está esperando, já existe, já foi preparado, já foi separado, já tem o seu nome gravado. O problema não é que a bênção não existe. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como acessá-la. Não sabe o caminho que leva do espiritual ao natural. E hoje eu vou te ensinar esse caminho. O primeiro passo para receber o que foi liberado no espiritual é a revelação. Você precisa ter a revelação de que a bênção já existe. Não vai existir. Já existe. A Bíblia diz que Abraão teve filhos porque ele creu que eu dou ser às coisas que não existem. Eu falo das coisas que não existem no natural como se já existissem, porque no espiritual elas já existem. Quando eu te digo que há 333 bilhões liberados para você, não estou falando de algo que ainda vai acontecer. Estou te revelando algo que já aconteceu no espiritual e que precisa ser manifestado no natural pela sua fé. O segundo passo é a declaração. Quando você declara em voz alta o que foi prometido, você está usando o mesmo princípio que eu usei na criação. Eu falei e as coisas foram. Haja luz, e havia luz. Não vai haver luz. Havia luz, imediato, poderoso, definitivo. Quando eu te ensinei a orar, ensinei a dizer que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é um decreto de manifestação. É pegar o que está no céu e trazer para a terra pela declaração da fé. Então eu quero que você faça isso agora, com a boca, em voz alta. Não em pensamento, não em silêncio, não na sua cabeça, nem em voz alta. Porque a palavra que sai da boca tem uma dimensão espiritual, que a palavra pensada não tem. O ar que vibra com a sua declaração de fé cria uma onda no espiritual que move os anjos, que desfaz bloqueios, que abre portas. Isso não é misticismo, isso é o princípio eterno do meu reino que está documentado ao longo de toda a minha palavra. O terceiro passo é a gratidão antecipada. Isso pode parecer difícil quando a situação ainda não mudou. Mas a gratidão antecipada é a expressão máxima da fé. É quando você me agradece pelo milagre antes de vê-lo. É quando você diz, Pai, obrigado porque eu sei que está feito, mesmo com as contas atrasadas na mesa. Esse tipo de gratidão move o meu coração de uma forma que poucas coisas movem. Porque me mostra que você confia completamente em mim. Que você não precisa ver para crer, que a sua fé não depende das circunstâncias. O quarto passo é a expectativa ativa. Depois que você declarou e agradeceu, viva com expectativa. Fique de olhos abertos, espere a ligação, espere a oportunidade, espere a ideia, espere o encontro inesperado, espere a porta que vai abrir. Viva com a mentalidade de que a qualquer momento o que foi prometido pode se manifestar, porque é nessa postura de expectativa ativa que você está pronto para reconhecer e receber quando a bênção se manifestar. Muitas pessoas perdem bênçãos porque não estavam olhando,
porque estavam tão focadas no problema que não enxergaram a solução quando ela apareceu. Não cometa esse erro. Viva com olhos de quem espera, com ouvidos de quem escuta, com mãos abertas de quem está pronto para receber. O quinto e último passo é a fidelidade no processo. Entre a declaração e a manifestação existe um processo. E esse processo é o tempo em que eu estou preparando não apenas a bênção, mas também você para receber a bênção. Porque às vezes o problema não é que a bênção não vem, é que você ainda não está pronto para segurar o que eu quero te dar. E eu amo você demais para te dar algo que vai te destruir porque você não estava preparado. Confie no processo, mesmo quando demora mais do que você esperava, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Nos bastidores do invisível, eu estou movendo peças, alinhando pessoas, preparando circunstâncias, removendo obstáculos. E quando o momento certo chegar, a manifestação vai ser tão clara, tão poderosa, tão inegável, que você vai saber exatamente que foi eu. Escreva nos comentários: eu recebo agora o que já foi liberado para mim no espiritual. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te alertar sobre algo muito sério. Existe uma força que está lutando contra você nesse exato momento. Uma força que não quer que você chegue até o final dessa mensagem. Uma força que está usando todos os recursos disponíveis para te distrair, para te fazer fechar esse vídeo, para te fazer pensar que já entendi o suficiente, ou preciso fazer outra coisa, ou posso voltar nisso depois. Esse não é um pensamento inocente. Esse é o inimigo tentando te roubar antes que você chegue na parte mais importante da mensagem. E eu preciso ser direto. O diabo tem medo dessa mensagem chegar até você completa, porque o que vem nos próximos minutos tem o poder de mudar definitivamente a sua história. Tem o poder de quebrar maldições financeiras que passam de geração em geração. Tem o poder de libertar você de correntes que você nem sabe que existem. E ele sabe disso, e por isso está agindo agora, tentando te interromper, tentando te roubar o foco, tentando te convencer de que você pode parar aqui. O inimigo não rouba diretamente, ele é sutil, ele usa pensamentos que parecem seus, mas não são. Tô com fome, vou pausar um segundo. Aquela mensagem que recebi precisa ser respondida. Meu filho chamou. Está demais longo esse vídeo. Esses pensamentos que interrompem têm um autor, e esse autor não sou eu. Eu nunca interrompo uma pessoa no meio de uma revelação que pode mudar a sua vida. Quem interrompe é o inimigo, porque ele sabe o que está por vir. A Bíblia descreve o inimigo como aquele que anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não age de forma aleatória, ele age de forma estratégica. E uma das suas principais estratégias é interromper o contato entre o meu filho e a minha palavra. Porque ele sabe que quando a minha palavra entra no coração de um crente, ela não volta sem produzir efeito. Ela é viva, ela é ativa, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o inimigo não quer que ela entre. Mas eu te dei autoridade. Eu te dei o nome que está acima de todo nome. Eu te dei o poder de resistir ao diabo e vê-lo fugir. E hoje eu te convoco a usar essa autoridade, a resistir à distração, a resistir ao desânimo, a resistir à voz que diz: isso não vai funcionar para você, e a permanecer, a ficar, a ouvir até o final, porque o que vem ainda nessa mensagem é exatamente o que você precisa para a sua virada. Existem coisas que o inimigo roubou da sua vida que são suas por direito. Bênçãos que foram destinadas a você, mas foram interceptadas. Recursos que foram prometidos, mas foram bloqueados. Sonhos que foram plantados no seu coração por mim, mas que foram sufocados pelo inimigo através de circunstâncias, de pessoas, de situações. E eu vim nessa mensagem anunciar que o tempo do ladrão acabou. Chegou a hora da restituição.
A palavra de Deus é clara. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância, filho, filha. Não sobrevivência, não aperto, não mal dando para pagar as contas. Abundância. Esse é o plano que eu tenho para você. E o inimigo tem lutado durante anos para te convencer de que esse plano não é para você, que a abundância é para outros, que a sua vida é de escassez. Ele mentiu. E as mentiras dele estão chegando ao fim hoje. Então fique, continue assistindo. Cada minuto que você permanece nessa mensagem é um minuto de avanço espiritual. É um minuto de terreno recuperado. É um minuto em que o inimigo recua e eu avanço sobre a sua vida. E quando você chegar no final, você vai entender por que era tão importante não parar. Escreva nos comentários: diabo, você não vai me roubar mais, minha bênção está chegando. Minha amada filha, meu amado filho, chegou o momento mais prático e mais poderoso dessa mensagem. Chegou o momento das declarações. Porque eu já te expliquei o significado do 333. Já te disse que você foi escolhido. Já te mostrei os bloqueios e como quebrá-los. Já te dei as ordens para a sua vida financeira. Já te ensinou como receber o que foi liberado. Já te alertei sobre o inimigo. E agora eu quero que você use a ferramenta mais poderosa que existe para manifestar tudo isso na sua vida: a sua voz. A declaração é o ato de trazer o que está no espiritual para o natural. É a ponte entre o invisível e o visível. É o sinal que você dá ao universo espiritual de que está crendo, de que está recebendo, de que está aceitando o que eu preparei. E as declarações que eu vou te dar agora não foram criadas por um ser humano. Foram inspiradas por mim para esse momento específico, para essa situação específica, para você especificamente. Leia cada declaração em voz alta, não em voz baixa, em voz alta, com autoridade, com convicção. Coloca a mão no peito se precisar. Fecha os olhos entre uma declaração e outra para que a palavra penetre no seu coração. Faz isso agora. Eu declaro que todas as portas financeiras fechadas contra mim estão se abrindo agora em nome de Jesus. Eu declaro que toda dívida sobre a minha vida está sendo cancelada pela graça de Deus. Eu declaro que novas fontes de renda estão surgindo na minha vida agora. Eu declaro que o favor de Deus me persegue e me alcança onde quer que eu vá. Eu declaro que a prosperidade é o meu direito como filho de Deus. Eu declaro que tudo o que o inimigo roubou da minha vida está sendo devolvido agora, multiplicado em nome de Jesus. Eu declaro que a sabedoria de Deus guia cada decisão financeira que eu tomo. Eu declaro que a minha família nunca mais vai passar por falta. Há provisão abundante na minha casa. Eu declaro que o meu negócio cresce, prospera e se expande pela mão de Deus. Eu declaro que oportunidades sobrenaturais estão chegando para mim hoje. Essas declarações, quando feitas com fé, com consistência, com repetição, começam a reprogramar o seu espírito, a sua mente e até o ambiente ao seu redor. Porque a palavra falada com fé tem uma frequência espiritual que ressoa no reino invisível. Os meus anjos são enviados para executar o que eu decreto, e quando você declara a minha palavra, está participando desse processo divino. Eu quero que você faça essas declarações todos os dias. Todo dia de manhã, antes de começar as atividades do dia, declare sobre a sua vida. Olhe no espelho e declare. Dirija para o trabalho declarando. Cozinhe declarando. Deixe a sua voz encher o ambiente da sua casa com decretos de fé, de prosperidade, de vida. E veja o que acontece nos próximos dias. Veja como as circunstâncias começam a mudar. Veja como as pessoas certas começam a aparecer. Veja como as portas começam a se abrir. Mas atenção, a declaração não é uma fórmula mágica. Ela precisa de fé por baixo. Ela precisa de um coração que realmente crê.
Quando você declara pela boca, mas duvida pelo coração, a declaração não tem o mesmo poder. Por isso, antes de declarar, ore. Pede a mim que aumente a sua fé. Pede que eu tire a incredulidade. Pede que eu encha o seu coração de certeza. E então, declara. Porque quando a boca e o coração estão alinhados na mesma fé, o poder é multiplicado de uma forma que transcende qualquer compreensão humana. Filho, filha, a sua boca é uma ferramenta profética. Eu te dei para criar com ela, assim como eu usei a minha voz para criar o universo. Usa bem essa ferramenta. Usa para construir. Usa para declarar vida. Usa para decretar prosperidade. Usa para proclamar a minha palavra sobre cada área da sua vida. E veja como o céu responde. Escreva nos comentários. Eu declaro, minha virada financeira chegou em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero agora te contar sobre pessoas que, assim como você, estavam em situações que pareciam sem saída. Pessoas que oraram, que declararam, que obedeceram, que permaneceram firmes mesmo quando não havia sinal de melhora à vista, e que viram, com os próprios olhos, a minha mão se mover de uma forma que nenhum ser humano conseguiria explicar. Porque às vezes a fé precisa de exemplos, não para depender do que aconteceu com outros, mas para entender que o que eu faço por um, eu posso fazer por todos. Pensa em José. Esse homem foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi levado para o Egito, para longe de tudo o que conhecia, de toda a sua família, de tudo o que amava. Foi falsamente acusado e jogado na prisão. Ficou preso por anos, esquecido, sem ninguém para apelar, sem advogado, sem recurso humano. Humanamente, a história de José parecia uma tragédia, uma vida arruinada, um sonho morto, um futuro destruído. Mas no espiritual, eu nunca deixei de trabalhar pela sua vida. E quando chegou a hora, em um único dia, José saiu da prisão e foi direto para o segundo posto de maior poder do Egito. Em um dia, um único dia, o que parecia uma vida destruída, se tornou a maior história de restauração de toda a Bíblia. A sua história não está destruída. Não importa quanto tempo passou, não importa o que aconteceu, não importa as pessoas que te abandonaram, as portas que fecharam, os planos que foram por água abaixo. Eu sou o mesmo Deus de José, e o que eu fiz por ele, posso fazer por você. Porque comigo não existe situação tarde demais, não existe situação irreversível, não existe situação que eu não consiga virar. Pensa em Ruth, uma viúva, estrangeira, sem família, sem recursos, sem perspectiva humana de futuro. Foi para um país que não era o seu, com uma sogra que também estava destruída pela dor, e começou a trabalhar colhendo os restos que os ceifeiros deixavam no campo. O trabalho mais humilde possível, a posição mais baixa da sociedade. Mas ela tinha uma coisa: caráter, integridade, fidelidade. E eu, que vejo o coração, vi em Ruth o que o mundo não via. E trouxe para a vida dela Boaz, um homem de posição, de recursos, de influência, que não apenas se casou com ela, mas a restaurou completamente. Ela, que era a mais pobre, se tornou ancestral do rei Davi e do próprio Jesus. Você pode estar na posição mais humilde agora. Pode estar fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, ganhando o salário que parece insignificante, vivendo numa situação que você tem vergonha de contar para as pessoas. Mas eu te vejo e eu estou preparando o seu Boaz, a sua virada, o seu resgate, porque eu valorizo o caráter mais do que as circunstâncias. E quando você mantém integridade na adversidade, você está se qualificando para o milagre que está a caminho. Pensa em Jó. Esse homem perdeu tudo, tudo, a família, os filhos, o dinheiro, a saúde, a reputação.
Os amigos que achava que tinha se afastaram. A mulher disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E Jó, no meio de tudo, com feridas no corpo e dor no coração, disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Que declaração, que fé, que postura diante da adversidade. E o que eu fiz por Jó no final? A Bíblia diz que eu restaurei o dobro de tudo o que ele tinha perdido. O dobro. Não igual, o dobro. Isso é o que eu faço com os que permanecem, com os que, apesar de tudo, não abandonam a fé, com os que, apesar da dor, continuam declarando confiança em mim, com os que, apesar de não entenderem o processo, continuam obedecendo. A restauração que eu faço não é na medida do que foi perdido, é sempre maior, sempre em maior abundância. Porque quando eu restauro com os juros do céu. Essas não são apenas histórias do passado. Essas são histórias que continuam acontecendo hoje. Em todo o mundo, todos os dias, pessoas estão recebendo ligações inesperadas que mudam tudo. Estão encontrando pessoas que abrem portas que estavam fechadas há anos. Estão tendo ideias de negócios que se tornam fontes de renda abundante. Estão vendo dívidas serem quitadas de formas que não conseguem nem explicar. Estão recebendo promoções que não estavam previstas. Estão sendo procuradas por empresas que precisam exatamente do que elas têm a oferecer. E todas essas histórias têm uma coisa em comum. Em algum momento, essas pessoas pararam de depender apenas das suas próprias forças e passaram a depender de mim. Pararam de calcular com a matemática humana e começaram a calcular com a matemática do céu. Pararam de olhar para o problema e começaram a olhar para mim. E foi nesse momento, nessa virada de perspectiva, que a virada de circunstâncias começou a acontecer. A sua história de testemunho está sendo escrita agora. Cada oração que você fez em lágrimas está registrada. Cada noite de luta está registrada. Cada vez que você escolheu crer, mesmo sem ver, está registrada. E quando o seu testemunho se manifestar, quando você tiver a sua história de virada para contar, eu quero que você volte aqui e escreva nos comentários, para que a sua história inspire outra pessoa que está passando pelo que você passou, para que o ciclo de fé se expanda, para que mais vidas sejam transformadas. Porque é isso que eu faço. Eu transformo histórias, eu transformo vidas, e a sua vida está no processo de ser completamente transformada. Escreva nos comentários: eu vejo minha história de testemunho se formando agora. Obrigado, Pai, meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao momento mais sagrado dessa mensagem inteira. Chegamos ao ponto em que o céu e a terra se encontram sobre a sua vida, de uma forma que raramente acontece. Chegamos ao instante em que tudo o que foi revelado, tudo o que foi declarado, tudo o que foi plantado no seu coração ao longo dessa mensagem precisa se transformar em uma decisão real, uma decisão concreta. Uma decisão que vai ecoar pelo resto da sua vida e que vai impactar não apenas você, mas todos que estão ao seu redor. Porque eu preciso que você entenda algo que a maioria das pessoas não entende. A vida não muda por ouvir, a vida não muda por sentir, a vida não muda nem mesmo por chorar de emoção durante uma mensagem poderosa. A vida muda por decidir. A vida muda quando você olha para tudo o que está contra você, para todas as circunstâncias que gritam que não tem jeito, para todas as contas que estão acumuladas, para todo o cansaço que está acumulado no seu corpo e na sua alma, e mesmo assim você diz: eu escolho crer, eu escolho agir, eu escolho confiar em Deus acima de tudo o que estou vendo. Essa decisão, tomada com sinceridade de coração, tem o poder de mover o meu braço de uma forma que nenhuma circunstância consegue impedir. Você chegou até aqui, você chegou até esse ponto final da mensagem, e isso por si só já é um ato de fé. Porque eu te disse antes,
O inimigo tentou te fazer parar, tentou te distrair, tentou te fazer fechar o vídeo, tentou te convencer de que não valia a pena continuar. E você resistiu, você ficou, você chegou até aqui. E isso significa que você está pronto, pronto para receber, pronto para virar, pronto para entrar na próxima fase da sua vida, que vai ser completamente diferente de tudo o que veio antes. Eu quero que você pense em Josué. Pense nesse homem que passou 40 anos no deserto, 40 anos vendo a terra prometida à distância sem poder entrar. 40 anos esperando, 40 anos servindo, obedecendo, se preparando, sem saber exatamente quando a espera ia acabar. Mas chegou o dia. Chegou a manhã em que eu apareci para ele e disse: levanta-te, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhes dou. Era a hora. Não havia mais tempo para preparação, não havia mais tempo para análise, não havia mais planejamento a ser feito. Era o momento de agir, e Josué agiu, na mesma hora, no mesmo dia, sem hesitação, sem mais um sinal, sem aguardar que as águas do Jordão se abrissem primeiro, porque as águas só se abriram quando os pés dos sacerdotes tocaram a beira do rio. A abertura veio com o passo, não antes do passo. Essa é a lição mais profunda que eu posso te dar nesse momento. A abertura vem com o passo. O milagre não aparece antes da obediência. A provisão não chega antes da fé que age. O mar não se abre antes do primeiro passo em direção à água. Você precisa dar o passo. E o passo que eu estou te pedindo agora não é um passo no vazio. É um passo em cima da minha palavra. É um passo fundamentado em tudo o que eu te revelei ao longo dessa mensagem. É um passo de fé alicerçado sobre a rocha sólida da minha promessa. Então, qual é o passo? O passo é a decisão. A decisão de que a partir de hoje você não vai mais se deixar paralisar pelo medo. A decisão de que a partir de hoje você vai declarar a minha palavra sobre a sua vida todos os dias, com consistência, com fé, mesmo quando não estiver sentindo nada. A decisão de que a partir de hoje você vai agir na direção dos seus sonhos, como se eu já tivesse dado o sinal verde, porque eu já dei. A decisão de que a partir de hoje você não vai mais aceitar o discurso da escassez, do impossível, do não é para mim, porque você é filho de Deus, filho do Rei dos Reis, herdeiro do universo, e herdeiro não mendiga. Herdeiro declara, recebe e administra com responsabilidade o que o Pai preparou. Agora, eu preciso falar sobre algo muito importante, algo que muitas pessoas negligenciam quando recebem uma mensagem como essa. A maioria das pessoas sente o fogo durante a mensagem, chora, declara, sente o coração cheio. E aí termina o vídeo, volta para a rotina e em 48 horas está exatamente no mesmo lugar de antes. Com o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, o mesmo padrão de comportamento. E aí, daqui a uma semana, a 2, estão perguntando: por que a bênção não veio? E a resposta é simples: porque o fogo da mensagem não foi mantido aceso com a lenha da disciplina espiritual diária. Filho, filha, o que eu faço na sua vida em um momento de avivamento precisa ser sustentado pela sua disciplina diária. Precisa ser regado pela sua oração todos os dias, pela leitura da minha palavra, pela declaração constante, pela comunhão com o meu povo, pela obediência nas pequenas coisas, porque não é o momento de emoção intensa que transforma uma vida de forma duradoura. É a fidelidade no cotidiano, é a consistência no que parece pequeno. É fazer as coisas simples todos os dias, mesmo sem sentir nada especial. Mesmo quando a oração parece seca, mesmo quando a Bíblia parece não estar falando nada novo, mesmo quando os problemas parecem maiores do que as promessas. Elias teve um momento de fogo tremendo no Monte Carmelo. Ele orou, e o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto. Ele declarou, e a chuva veio depois de 3 anos de seca. Poderoso, não é? Mas logo depois desse momento de glória,
Ele correu para debaixo de uma árvore, exausto, e pediu para morrer. Por quê? Porque o fogo do momento não substitui o cuidado diário. E eu não o repreendi, não o abandonei. Enviei um anjo para cuidar dele, para alimentá-lo, para fortalecê-lo, porque eu sei que o ser humano é fraco. Eu sei que os momentos de glória são seguidos por momentos de exaustão, e eu estou aqui nos dois. Mas Elias precisou se levantar e continuar, e você também precisa. O que aconteceu aqui hoje foi real. O que você sentiu foi real. O que foi declarado foi real. Mas a continuidade disso na sua vida depende da sua decisão de levantar todo dia, de renovar o compromisso todo dia, de buscar a minha presença todo dia, não apenas nos momentos de crise, não apenas quando as contas estiverem no vermelho, mas todos os dias, nas boas e nas ruins, quando estiver bem e quando estiver mal. Eu preciso também falar sobre as pessoas que vão tentar diminuir o que aconteceu aqui, porque elas vão aparecer. O familiar que vai rir quando você disser que recebeu uma mensagem de Deus. O amigo que vai dizer que você está exagerado, que está sendo iludido, que não existe milagre financeiro. O colega que vai questionar a sua fé e chamar isso de fanatismo. Eu já te aviso com antecedência. Essas pessoas vão aparecer. E quando aparecerem, você tem duas opções. Você pode deixar as palavras delas apagarem o que eu plantei no seu coração hoje, ou você pode proteger a semente. A Bíblia fala sobre o semeador que saiu a semear e diz que algumas sementes caíram no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Os espinhos são exatamente essas vozes, as vozes da dúvida, da crítica, do ceticismo das pessoas ao redor. E você precisa proteger a semente que foi plantada hoje, não com arrogância, não discutindo com quem não entende, mas guardando no coração, cultivando na oração, regando com a palavra e esperando pacientemente que a semente brote, cresça e produza fruto visível, porque quando o fruto aparecer, não vai precisar de argumento. O resultado vai falar por si mesmo. Eu quero que você pense também no impacto que a sua virada vai ter nas gerações que vêm depois de você. Filho, filha, você não está lutando apenas por você. Você está lutando por uma herança. Você está quebrando maldições financeiras que talvez venham a gerações na sua família. Aquele padrão de pobreza que se repete de pai para filho, de avô para neto, de geração em geração, esse padrão pode acabar com você. Você pode ser o ponto de virada da sua linhagem. Você pode ser o primeiro de uma nova geração de prosperidade, de liberdade financeira, de abundância na sua família. Não existe sensação mais poderosa do que olhar para o seu filho ou para o seu neto e saber que a realidade que eles estão vivendo é diferente, melhor, mais abundante do que a realidade que você teve quando tinha a idade deles. E essa é exatamente a visão que eu tenho para a sua vida. Não apenas resolver o problema imediato, mas estabelecer uma nova realidade financeira para a sua família que vai durar por gerações. Uma herança que não se perde com o tempo, que não some com as crises econômicas, que está fundamentada em princípios eternos do meu reino que nunca falham. Pensa em Abraão. Quando eu o chamei, ele não tinha filho, não tinha herdeiro, não tinha perspectiva humana de cumprir a promessa que eu fiz a ele de que seria pai de muitas nações. Mas eu não estava falando apenas de filhos biológicos. Estava falando de uma herança espiritual, financeira e de propósito que se estenderia por milênios. E hoje, milhares de anos depois, você que tem fé em mim é filho de Abraão segundo a fé. Você é herdeiro das mesmas promessas que eu fiz a ele. A bênção de Abraão passou para você. A promessa que eu fiz a ele incluiu você. E isso não é teologia abstrata. Isso tem implicações práticas e concretas para a sua vida financeira hoje. Quando eu disse a Abraão,
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu estava estabelecendo um princípio de proteção divina sobre a linhagem da fé. E você está nessa linhagem. Isso significa que o que vier contra você, os ataques financeiros, as tentativas de destruição, os planos do inimigo para arruinar a sua vida, eles não vão prosperar, porque você está coberto pela aliança que eu fiz com Abraão. Você está protegido pelo sangue da promessa que transcende o tempo e o espaço. Filho, filha, eu quero que você entenda o peso e a beleza do momento que está vivendo agora. Você está no cruzamento, no ponto de bifurcação entre a vida que era e a vida que vai ser, entre o passado de luta e o futuro de colheita, entre a escassez que o inimigo tentou te fazer aceitar como normal e a abundância que sempre foi o meu plano para você. E o que você decide nesse cruzamento vai determinar para qual lado a sua vida vai daqui para frente. Não escolha o caminho fácil. O caminho fácil é o de sempre. Fechar o vídeo, voltar para a rotina, deixar o entusiasmo esfriar, esperar que algo mude sem mudar nada. Esse caminho eu conheço. Já vi muitos filhos meus tomarem esse caminho e desperdiçarem anos preciosos de vida. Não sejam desses. Escolha o caminho da fé, o caminho que exige coragem, o caminho que requer que você declare quando não está sentindo nada, que ore quando parece que ninguém está ouvindo, que haja quando não tem garantia de resultado, que confie quando as circunstâncias gritam o oposto. Esse caminho é mais difícil. Mas esse caminho leva à terra prometida, esse caminho leva à colheita, esse caminho leva à virada que você tanto espera. E eu vou estar em cada passo desse caminho com você, não apenas no começo, em cada passo, nos tropeços e nos avanços, nas vitórias e nas recaídas, nas manhãs de fé fácil e nas noites de luta intensa. Eu estarei ali, sempre estive e sempre estarei. Agora, eu quero que você faça uma oração final comigo, não como ritual religioso, como filho falando com pai, com o coração nu, sem máscaras, sem fingimento, sem a necessidade de parecer forte. Abre o coração completamente e repete depois de mim, com toda a sinceridade que você carrega dentro de você. Pai, eu estou aqui, com tudo o que sou, com tudo o que tenho, com tudo o que não tenho. Eu ouvi a sua voz hoje. Eu recebi a sua palavra e eu escolho nesse momento crer acima das circunstâncias. Escolho confiar acima das dúvidas. Escolho agir acima do medo. Eu solto nas suas mãos tudo o que está me pesando, as dívidas, as contas, os sonhos adiados, as promessas que ainda não se cumpriram, as lágrimas que derramei em segredo. Ponho tudo nas suas mãos, porque sei que as suas mãos são as mais seguras do universo. Eu recebo agora a provisão que foi liberada para mim. Recebo a restauração, recebo a virada, recebo a sabedoria para gerenciar o que o Senhor vai me dar. E me comprometo a não guardar a bênção só para mim, mas a ser canal de bênção para todos os que o Senhor colocar no meu caminho. Obrigado, Pai. Obrigado porque está feito. Em nome de Jesus, amém. Esse amém que você disse agora chegou ao meu trono. Cada palavra foi recebida. Cada pedido foi ouvido. E eu respondi. A resposta pode não aparecer amanhã de manhã com toda a clareza que você gostaria. Mas ela está em movimento. Os anjos já receberam a ordem. As portas estão sendo desbloqueadas. As pessoas certas estão sendo direcionadas para o seu caminho. As oportunidades estão sendo posicionadas. O que parecia impossível está se tornando possível nos bastidores do espiritual. E quando tudo isso se manifestar no natural, você vai saber exatamente de onde veio. Guarda esse dia, anota esse momento, porque você vai olhar para trás daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a alguns anos, e vai reconhecer que foi aqui, nesse momento final de uma mensagem que você quase não assistiu até o fim, que a sua história mudou.
que a virada começou, que a nova fase da sua vida teve início. Escreva nos comentários: hoje é o dia da minha virada. Eu recebo tudo o que Deus preparou para mim. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim. Mas como eu já disse, o fim dessa mensagem é o começo de um capítulo que você ainda não escreveu. É o começo de uma história que vai surpreender até a você mesmo. É o começo de uma era na sua vida que vai fazer tudo o que veio antes parecer apenas a preparação para o que vem agora. Eu quero que você faça uma coisa antes de fechar esse vídeo. Antes de voltar para a sua rotina, antes de pegar o celular para ver as mensagens, antes de ir resolver as demandas do dia, eu quero que você fique por mais um momento nessa presença. Que você deixe o que foi plantado aqui se aprofundar ainda mais no seu coração. Que você simplesmente fique quieto por alguns segundos e sinta a paz que eu ponho sobre você agora. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Uma paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. Essa paz é a minha assinatura sobre esse momento. É a confirmação de que eu estive aqui. De que essa mensagem foi real. De que o que foi prometido vai se cumprir. Ao longo dessa mensagem, falamos sobre o céu que se abriu sobre a sua vida, sobre o significado profético do número 333, sobre a escolha divina que te trouxe até aqui, sobre os bloqueios que precisam ser quebrados, sobre as ordens de Deus para a sua vida financeira, sobre como receber o que foi liberado no espiritual, sobre o inimigo que tenta te roubar, sobre as declarações que abrem as comportas do céu, sobre os testemunhos que provam que Deus age na vida de quem crê e sobre o fato de que a sua hora é agora. Cada um desses capítulos foi uma camada de revelação, de fé, de instrução, de ativação espiritual. E juntas, essas camadas formaram uma armadura completa para você sair daqui pronto para a batalha e para a colheita. Mas eu quero acrescentar algo que ainda não foi dito, algo que eu guardei para o final, porque é a fundação de tudo, o alicerce sobre o qual todo o resto precisa estar construído. E é simplesmente isso, o relacionamento. Tudo o que eu falei sobre prosperidade, sobre provisão, sobre bênção financeira, sobre virada, sobre milagre, tudo isso tem sentido e tem fundamento apenas dentro de um relacionamento real comigo. Não uma religião, não um conjunto de rituais, não uma lista de coisas que você precisa fazer para merecer a bênção. Um relacionamento, uma conversa diária, uma amizade profunda entre pai e filho. Porque a verdade é que eu não me importo primariamente com a sua conta bancária. Eu me importo com você, com quem você é, com quem você está se tornando, com a qualidade da sua vida interior, com a paz do seu coração, com a alegria que você carrega ou que está faltando. E quando você me busca, quando me coloca em primeiro lugar, quando a nossa conversa diária é prioritária para você, quando eu sou mais do que uma emergência para acionar nos momentos de crise, quando sou o pai com quem você fala todo dia sobre tudo, aí sim, todas essas bênçãos que mencionei durante essa mensagem vêm naturalmente, porque elas são subproduto do relacionamento, são consequências da comunhão. Eu disse na minha palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse todas as demais coisas inclui as suas finanças, inclui a sua provisão,
inclui a sua saúde, inclui os seus relacionamentos, inclui cada área da sua vida. Tudo isso vem acrescentado quando você coloca o reino em primeiro lugar. E o reino não é um lugar, o reino é a minha presença, é o meu governo sobre a sua vida. É quando você me entrega o controle e confia que eu sei melhor do que você como conduzir a sua história. Entender isso muda tudo. Muda a forma como você ora. Muda a forma como você busca. Muda a forma como você recebe. Você para de buscar a bênção e começa a buscar o abençoador. Você para de correr atrás da provisão e começa a correr atrás do provedor. E quando você encontra o provedor, a provisão vem junto, sempre vem. Porque eu não sou um pai que deixa o seu filho passar falta quando o filho está perto de mim. Há outro aspecto que eu quero te deixar como herança dessa mensagem: a gratidão como estilo de vida. Não gratidão apenas quando as coisas vão bem, não gratidão apenas quando o milagre chega, mas gratidão em todo o tempo, no tempo da espera, no tempo da seca, no tempo em que ainda não dá para ver o que está sendo preparado, porque a gratidão constante mantém o seu coração em postura de receber. Mantém os seus olhos abertos para enxergar as bênçãos que já existem na sua vida e que você às vezes nem percebe porque está tão focado no que ainda falta. Você tem muito pelo qual ser grato agora mesmo. A vida, a saúde para assistir esse vídeo, os olhos para ler ou os ouvidos para ouvir, a mente que está processando essa mensagem, as pessoas que você ama, o teto sobre a sua cabeça, o alimento que passou pela sua boca hoje. Essas coisas que parecem básicas são milagres que eu renovo todo dia sobre a sua vida. E quando você começa a agradecer pelo que já tem, com sinceridade e com alegria, você cria um ambiente espiritual de abundância que atrai mais, porque a gratidão é o fertilizante da bênção. Onde há gratidão verdadeira, eu planto mais sementes, porque sei que esse coração vai cuidar bem do que receber. Filho, filha, eu quero encerrar essa mensagem te dizendo algo que talvez ninguém tenha te dito hoje. Talvez ninguém tenha te dito essa semana. Talvez faz muito tempo que você não ouve isso de uma fonte que realmente importa. Então, ouça de mim, do Pai que te criou, que te conhece, que te ama com um amor que não tem fundo nem teto. Eu estou orgulhoso de você. Orgulhoso de que, apesar de tudo, você ainda busca, ainda ora, ainda acredita, mesmo que com uma fé pequena, mesmo que tremendo, mesmo que com lágrimas. Orgulhoso de que você chegou até aqui, até o final dessa mensagem, quando o inimigo fez de tudo para te fazer parar. Orgulhoso de que você não desistiu da vida, da fé, de mim. Você não sabe o quanto isso me move. Você não sabe o quanto o coração que ainda busca, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender, move o meu coração de pai. E porque me move, eu me movo, eu ajo, eu intervenho, eu mando a resposta, eu abro a porta, eu preparo a mesa, eu transbordo o cálice, eu unjo a cabeça, eu persigo com bondade e misericórdia. Não porque você merece mais do que outros, mas porque você escolheu crer, e a fé é a chave que abre todas as portas do meu reino.